Bem-vindos! Título: Lacan em diálogo, entre o inconsciente e a cognição. Descrição breve: um encontro entre duas tradições que raramente conversam com gentileza. Muito obrigado. É curioso e necessário que quem se ocupa da cognição venha perguntar pelo inapreensível do inconsciente. Isso abre um espaço de confronto que eu considero fecundo. Vamos começar pelo começo, Jacques. Você propõe um retorno a Freud. O que quer dizer, concretamente? Para nós, clínicos cognitivos, isso precisa traduzir-se em prática. Retornar a Freud é recusar a domesticação do ensino freudiano. Não se trata de nostalgia. Trata-se de reencontrar a topologia do sujeito, que não é um ego fortificado, mas uma falta. E essa falta tem consequências práticas, claras para a clínica. Falta. Você frequentemente fala do sujeito como falta a ser, representado pelo significante barrado. Clinicamente, como essa falta se manifesta? Em pensamentos automáticos? Em crenças disfuncionais? A falta se manifesta não como erro cognitivo isolado, mas como uma cadeia de significantes que produz o sujeito. O pensamento automático é um efeito, um lugar onde o significante age. Não subestime, Aaron, a dimensão linguística do sintoma. Ela colore as crenças, as imagens e as repetições comportamentais. Você vê a linguagem como estruturante. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Mas a terapia cognitiva trabalha com a reestruturação de esquemas e crenças. Onde fica a intervenção sobre a linguagem que você propõe? A intervenção lacaniana não visa corrigir pensamentos, e sim tocar o ponto de insuficiência do sujeito, o lugar onde o significante não dá conta. A análise procura produzir uma mudança no modo de endereçar a linguagem, não apenas em seu conteúdo, mas em sua articulação. Em outras palavras, não mudar o que se diz apenas, mas como e por que se diz. Então a diferença está no objetivo: fortificar o eu versus deslocar o sujeito no discurso. A ego psychology visava um eu mais adaptado. Você afirma que o eu é sede da resistência. Por quê? Porque o eu não é o sujeito do inconsciente. O eu é uma imagem, um lugar de identificação, frequentemente ilusório. Fortalecer uma imagem ilusória não resolve o que escapa à simbolização. O analista mostra que o eu fala quando não é o sujeito, e essa descoberta muda o modo de intervenção clínica. Vamos falar de nome do pai. Você o define como um significante primordial que institui a lei. Para um estudante, isso soa metafísico. Pode dar um exemplo clínico concreto? Clinicamente, a ausência pode produzir laços falhos, sintomas autodestrutivos ou uma imaturidade do laço social. Isso se vê em certas psicoses ou em estruturas onde a função simbólica é fragilizada. Está bem, você formalizou mais tarde os 4 discursos. Como isso se conecta com as nossas instituições terapêuticas e com o que chamamos de sujeito suposto saber? Os 4 discursos, do mestre, do universitário, da histérica e do analista, são formas de laço social que operam em instituições e na clínica. O sujeito suposto saber é uma operação que sustenta o dispositivo analítico, mas também opera no mestre que acredita saber e na universidade que institui saberes. Reconhecer essas posições ajuda a entender transferências institucionais e contra-transferências técnicas. Para nós, na terapia, a aliança terapêutica é crucial. Se o analista ocupa a posição do objeto A, como você vê a neutralidade e a técnica analítica praticada na clínica cotidiana? Neutralidade não é indiferença, é uma tessitura que permite ao sujeito produzir sua própria fita de significantes. O objeto A é o resto que move o desejo. O analista, ao se situar como causa do desejo e não como sujeito que cura, permite que o sujeito encontre sua própria palavra. Isso exige rigor da técnica, não ausência técnica. Causa do desejo. Novamente, um conceito que oculta até explicar. Na prática, fazemos intervenções orientadas ao objetivo, reavaliar evidências, testar hipóteses. Você vê conflito entre intervenção dirigida e escuta livre? Não é necessariamente conflito. A escuta livre não é um passeio, é cuidadosamente dirigida pelo dispositivo. O que a análise lacaniana recusa é a substituição do discurso do analista pelo discurso do mestre. Intervenções diretivas que visam corrigir o sujeito sem tocar sua cadeia significante perdem o ponto. Há espaço para técnicas variadas, desde que preservem a transformação da cadeia significante.
Então, você diria que a correção sem rearticulação simbólica é superficial. Falemos do real, um conceito que alguns encontram nebuloso. Como diferenciá-lo de realidade em termos clínicos? O real é o impossível de simbolizar. Não é o mundo externo como tal. É aquilo que retorna como impossível. Trauma, lacuna, algo que não entra no discurso simbolizante. Clinicamente, é aquilo que irrompe como sintoma que não se dissolve pela explicação. É aquilo que insiste e que a linguagem não arrefece. Você moveu seu ensino no fim para o gozo e o síntoma. O síntoma como amarração dos registros. Pode explicitar isso em termos clínicos? É, digamos, uma forma de sobrevivência psíquica? Exatamente. O síntoma é singular, uma escrita que cada sujeito produz para sustentar sua existência frente ao trunoar do real. Não é necessariamente saudável segundo valores normativos, mas é eficaz. Prende o simbólico, o imaginário e o real de modo a tornar o gozo tolerável. Clinicamente, reconhecer o síntoma é reconhecer o modo singular de um sujeito se amarrar ao mundo. Isso se aproxima de nossas noções de coping, soluções singulares que o sujeito constrói. A diferença é que você insiste no caráter irredutível e estruturante do gozo. Sim, o gozo não se reduz a prazer ou sofrimento, é um modo de exceder o princípio de prazer. Muitas vezes é justamente aquilo que a terapia quer aliviar, mas cuidado, retirar o gozo sem oferecer outro ponto de ancoragem pode desestabilizar o sujeito. A clínica exige respeito por esse ponto. Você menciona a responsabilidade do analista em não substituir. Em termos de eficácia clínica, estudos, resultados, a psicanálise lacaniana é difícil de medir. Como responder ao pedido de evidência empiricamente orientada? A exigência de medida empírica é legítima. Porém, a psicanálise não é uma técnica paramétrica. Ela lida com singular. A eficácia analítica se mede na transformação da maneira de gozar e de falar do sujeito, não apenas em sintomáticas padronizadas. Ainda assim, penso que relatos clínicos e estudos de processo podem construir pontes com a pesquisa controlada. Concordo que temos limites metodológicos distintos. Ainda assim, para dialogar com colegas de outras formações, precisamos de pontes, conceitos operacionais que cruzem linguagens. Por exemplo, cadeia de significantes e esquema cognitivo poderiam talvez ser mapeados. Sim, há um terreno de encontro, mas mantenha a atenção. Não neutralize o conceito ao ponto de torná-lo sinônimo técnico. Mantê-lo vivo é preservar a divergência teórica que produz novas perguntas clínicas. O diálogo rigoroso entre tradições é produtivo. Refletindo sobre educação clínica, o que pediria a um estudante de psicologia para entender Lacan sem cair na mera erudição? Ler Freud com atenção, escutar casos, aprender a ouvir a palavra além do conteúdo, aprender topologias básicas, o simbólico, o imaginário, o real, e ver como eles aparecem na clínica. E, sobretudo, praticar a dúvida. Não confundir erudição com capacidade clínica. E para quem prefere a intersubjetividade, o vínculo e a técnica orientada por resultados, qual seria a sua recomendação prática? Respeitar o que não se reduz ao objetivo terapêutico. Mesmo em intervenções breves, observe o sintoma como enigma e não só como problema a ser removido. A pergunta analítica é: o que você diz quando diz isso? Essa pergunta abre um campo de investigação que complementa técnicas orientadas por resultado. Essa é boa. O que você diz quando diz isso? Poderia transformar minhas formulações em perguntas mais sondadoras. Acho que há ferramentas aí para enriquecimento técnico. E, por favor, não esqueça o impossível. O real volta sempre. É nele que se testam as fórmulas. Uma técnica sem respeito pelo impossível é técnica sem clínico. Para encerrar, se um estudante tivesse apenas uma ideia sua para levar adiante, qual seria? Ouça a linguagem do sujeito como se cada palavra fosse uma pista. Não tema a aporia. O sujeito aparece na fala, e a análise é uma arte de transformar essa fala. Leve isso como método e ética. Obrigado, Jax. Uma conversa que, espero, planta perguntas mais do que respostas prontas. Aos ouvintes, até a próxima. Continuem interrogando, com rigor e curiosidade. Merci. Que la dúvida soit productive.
et vive la psychanalyse.